Olá, tudo bem? Eu sou o João Ricardo Silva, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Faith News, notícia de fé. Eu trago uma notícia de fé para o seu coração, mas antes eu gostaria que você, que não é inscrito, que você se inscrevesse no meu canal, que desse também aquele like, ative o sininho para você receber novas notificações e que após o vídeo você também compartilhasse com seus amigos, com seus familiares nas redes sociais, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, você que tem aí, ou que você acompanhe também o texto da leitura de Deus, segundo livro dos Reis, no capítulo de número 13. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 13, versos de número 14 e 20. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual ele morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu disse: traga o arco e algumas flechas. E ele assim o fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abre a janela que dá para o leste e atira. O rei o fez. E Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Efec. E em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. E então Eliseu foi sepultado. Meu querido, Israel estava passando por uma dificuldade muito grande. E quem estava sob o comando de Israel era Jeoás, rei sobre Israel em Samaria. Quando os sírios se levantaram contra Israel, se levantaram em uma batalha contra Israel, o rei se viu num beco sem saída, ficou desesperado, sem saber o que fazer. Então ele vai até a casa do profeta chamado Eliseu, para buscar em Eliseu um conselho de Eliseu, porque ele sabia que o conselho de Eliseu seria o conselho de Deus, e ele sabia que se ele fizesse aquilo que Eliseu determinasse para ele, a vitória para Israel seria certa da parte de Deus, e seria inevitável essa vitória para Israel. Então, quando ele chega até a casa do profeta Eliseu, ele já chega desesperado, ele chega chorando, ele chega gritando. E lá no verso de número 14, ele diz assim: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, mostrando um desespero total. Ele chega na casa de Eliseu, ele bate na porta de Eliseu, ele entra na casa de Eliseu e ele se debruça, ele começa a chorar sobre Eliseu, gritando: olha, você é um dos nossos, você pode nos ajudar? E ele sabia que a ajuda que Eliseu iria dar a ele seria uma ajuda através de uma palavra vinda da parte de Deus. Como que nós iríamos vencer a Síria? Eu quero, através desse texto, deixar para você, para a sua vida, apenas ao menos 3 conselhos para você vencer na sua vida financeira, para você vencer na sua vida familiar e na sua vida ministerial, espiritual também. E o primeiro deles é: busque orientação, busque ajuda da pessoa certa, bata na porta certa. Meu querido, o rei de Israel, Jeoás, estava desesperado diante de uma situação a qual ele não sabia como resolver. Porém, ele foi buscar o conselho, foi buscar ajuda na pessoa certa, ele foi bater na pessoa certa, ele foi bater na porta que iria lhe ajudar. Às vezes nós passamos por algumas lutas, seja financeira, espiritual, familiar, e nós, ou muitos de nós, temos a mania de desabafarmos, de contarmos as nossas histórias, as nossas dificuldades, os nossos sonhos, né? Assim como José fez, para as pessoas erradas. Nós vamos pedir conselho para as pessoas erradas. Não, isso não pode acontecer. Note aqui que no versículo de número 14, o rei se viu num desespero e ele corre até a casa de Eliseu para pedir ajuda. Depois de Elias, Eliseu foi o maior profeta sobre Israel. Ele recebeu a porção dobrada do maior profeta que existiu sobre Israel, que foi Elias. Eliseu tinha
porção dobrada. Então não tinha lugar melhor para Jeoás ir procurar ajuda. E ele vai até o homem que poderia dar a ele o conselho. Ele vai desabafar, ele vai chorar ao homem que poderia dar a ele o conselho. Então eu quero a primeira dica dar para você aqui, que quando você precisar de uma ajuda, quando você precisar de um auxílio espiritual, vai até alguém que seja de Deus, vai até alguém que ou ele vai te ajudar, ou ele vai ao menos orar para você. E quando ele orar, Deus será a resposta para a sua vida financeira, Deus será a resposta para a sua vida familiar, para a sua vida espiritual, através da vida do profeta. Ou Deus vai te direcionar a como agir e como fazer através da vida do profeta. Olha que ele chega diante do profeta e ele fala: os sírios se levantaram contra nós e nós não sabemos o que fazer. Você é um de nós, nos ajude. Então essa é a primeira lição que eu quero deixar para você aqui. Aquela mulher do fluxo de sangue, que está relatada lá nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, a história vai dizer que ela procurou ajuda nos médicos, procurou ajuda nos curandeiros, ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Aí então ela viu que Jesus iria passar, ela foi procurar ajuda em Deus. Note, meu querido, que nós devemos procurar ajuda e gastar os nossos recursos na pessoa certa, no momento certo e na hora certa. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter carro, não adianta você ter os melhores amigos, se você não tiver a direção certa, se você não tiver a pessoa certa para você ir pedir ajuda, para você ir pedir oração, para você ir pedir um conselho. Então busque a pessoa certa. Esse é o primeiro princípio para você prosperar na sua vida. Esse é o primeiro princípio para você receber ajuda para sua família. Esse é o primeiro princípio que você vai ter para você receber ajuda no seu ministério. Às vezes, meu querido, nós mandamos mensagem para as pessoas erradas, para as pessoas que não estão dispostas a nos ajudar, ou às vezes elas até querem, mas elas não sabem como. Então, quando nós oramos ao Senhor e nós vamos nas pessoas certas, elas vão não somente nos ajudar, mas elas vão nos direcionar em Deus como agir e como nós deveremos nos comportar diante da situação certa. Então, diante da situação em que você está vivendo, mantenha a calma e busque orientação de Deus na pessoa certa. E a segundo o conselho que nós tiramos aqui desse texto, é lógico que se nós estudarmos aqui a palavra, nós vamos tirar muito mais ensinamentos dela, ouça o conselho de Deus. Toda busca por orientação, ela gera uma instrução. Olha só, o segundo conselho que eu quero deixar para você: ouça o conselho de Deus. Toda busca por orientação, ela gera uma instrução. Jeoás, ele, além de ter ido no homem certo, ele recebeu de Eliseu uma orientação. E qual era essa orientação? Eliseu olhou para ele e falou para ele: olha, você pegue para mim uma aljava, pegue para mim um arco e flecha, e eu quero que você prepare essa flecha. E então Jeoás assim o fez. Quando Jeoás estava tudo preparado ali, ouviu o conselho do rei, ouviu o conselho do profeta. O que o profeta falou para ele? Agora você abre a janela que dá para o oriente, ou seja, abre a janela que dá para o leste, para o oriente. E isso significava o quê? Que iria lançar a flecha da vitória para onde estavam situados os sírios. Então, quando Jeoás ouviu a instrução, o que ele fez? Ele pegou a aljava, ele colocou nas costas, pegou a flecha, pegou o arco, se preparou. Quando ele abriu a janela, o profeta foi e colocou as mãos sobre ele. Olha, isso é instrução, é buscar instrução na pessoa certa. E o profeta foi e deu a ele não só a instrução, como deu a ele o comando também. Quando a janela se abriu, o profeta segurou na mão do rei Jeoás e lançou aquela flecha para o oriente e liberou para ele uma palavra profética. Olha para você ver que forte isso, olha para você ver que interessante. Aí o profeta falou para ele assim: assim como essa flecha foi lançada, você também ferirá os sírios. Aí, olha para você ver, preste atenção. O profeta liberou para o rei Jeoás mais uma outra palavra e falou para ele assim: olha, pegue as flechas que você tem e lance-as ao chão. E assim aquele homem o fez. Ele pegou as flechas que ele tem e lançou 3 flechas ao chão. Meu querido, quando nós buscamos orientação das pessoas certas, quando nós buscamos orientação na hora certa, das pessoas certas, eles vão nos direcionar. Se eles não nos direcionar, ao menos eles vão orar por nós, mas nós não vamos ficar de mãos atadas,
Porque quando nós passamos por dificuldades, por lutas nas nossas vidas, e nós oramos ao Senhor, nós buscamos orientação de Deus, irmãos, Ele nos envia uma resposta, Ele nos dá uma orientação, Ele nos dá uma instrução, Ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos fazer e aquilo que nós devemos seguir. Resta-nos seguir a orientação de Deus, resta-nos seguir a vontade de Deus, aquilo que Deus predeterminou para as nossas vidas. Olha que o profeta falou para ele assim: faça isso, segue por esse caminho, faça desse jeito e você vai obter a sua vitória. Quando nós olhamos lá, irmãos, no Evangelho de João capítulo 9, você vai ver que um cego chega diante de Jesus e ele pede para que Jesus o cure. Jesus então toca nos olhos daquele cego. Primeiro a Bíblia diz que Jesus posta no chão, toca, pega aquele cuspe no chão, mistura com a terra e faz um lodo, faz um barro daquele, toca e coloca aquele barro nos olhos daquele cego. E ele fala para o cego assim: olha, agora você vai e lava-te no tanque de Siloé. O que ele fez? O cego, ele foi procurar na pessoa certa, a qual poderia lhe dar a cura, poderia lhe dar a vitória. E Jesus deu a ele um comando, Jesus deu a ele uma instrução. Eu fico imaginando, os discípulos poderiam muito bem ter pensado, eu creio que eles pensaram, por que Jesus não curou aquele homem imediatamente, assim como ele fez com outros? Só que não, Jesus deu a ele aquela instrução. O que ele fez? Ele imediatamente, ainda cego, ele foi até o tanque de Siloé, porque ele recebeu aquela instrução, ele recebeu aquela orientação e ele obedeceu o comando da vitória. E ele foi até os tanques de Siloé e ao se lavar, ele recebeu e ele tomou posse, ele viu a vitória, ele voltou a enxergar, na verdade ele começou a enxergar. Então quando Deus te der uma instrução, quando Deus te der uma orientação, vá e faça, cumpra aquilo que Deus te fez. Primeiro, então você vai buscar orientação nas pessoas certas. Segundo, quando Deus te der orientação, cumpra aquilo que Deus te fez. E o terceiro que eu quero deixar para você, a terceira orientação, para você ser uma pessoa próspera, para você ser uma pessoa abençoada na sua família, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, é: aproveite as oportunidades, faça com o que você tem nas mãos. Meu querido, o profeta aqui, na verdade não é um profeta, o rei Jeoás, ele fez tudo certo, ele foi buscar orientação da pessoa certa. Quando ele se viu encurralado pelos sírios, ele foi buscar a orientação da pessoa certa, chorando diante de Deus, chorando diante do profeta. Ele recebeu a orientação certa, mas na hora de executar aquilo que Deus tinha feito para ele pisou no tomate. Meu querido, olha só para você ter ideia, o profeta segurou na mão dele e o orientou a lançar a flecha para o leste, aonde os sírios habitavam, do lado de onde os sírios habitavam. E aí o profeta liberou para ele uma palavra de vitória. Assim como essa flecha foi lançada, assim também você vencerá os filhos. Certamente que você vai vencer os sírios. Só que aí o profeta dá um outro comando a ele. Aí o profeta fala para ele: pega as flechas que você tem e lança-as ao chão. E assim Jeoás o fez. Só que Jeoás pegou apenas 3 flechas. E isso me deixa indignado. Pegou 3 flechas e lançou 3 flechas ao chão. Quando ele fez isso e parou, o profeta Eliseu ficou indignado. E no versículo, olha para você ter ideia, no versículo de número 19, o homem, diz assim a palavra de Deus: o homem ficou irado, ficou indignado e disse: você deveria ter golpeado o chão ao menos 5 ou 6 vezes. Irmãos, olha para você ter ideia, eu creio que um homem preparado para a guerra, ele não vai apenas com uma flecha na sua aljava, ele vai com várias flechas. Quando o homem de Deus liberou para ele um comando, para ele ferir a terra com as flechas que ele tinha, era para ele ter pego todas aquelas flechas que estavam na sua aljava e ter ferido a terra. Não, mas ele pegou aquelas 3 flechas somente e feriu o chão. Aí o homem de Deus ficou indignado e falou para ele: por que você não feriu a terra com todas as flechas que você tem na mão? Meu querido, às vezes nós não prosperamos, às vezes nós não somos abençoados na nossa família. Você sabe por quê? Porque nós temos preguiça de atirar as flechas, porque quando nós recebemos a orientação, nós não fazemos a qual Deus determinou nas nossas vidas. Você vai ver uma ideia a respeito disso na parábola dos talentos, lá nos evangelhos, no Mateus, Marcos. Você vai ver isso aí, que um homem, ele sai viajar e ele deixa 5 talentos com um homem, ele deixa mais 2 talentos com outro homem e 1 talento com um homem só. Então eram 3 homens. Um deles continha 5 talentos,
o outro continha 2 e o outro continha 1 talento. O que tinha 5 talentos, quando esse senhor voltou, ele multiplicou os 5 talentos que ele tinha por 10. O outro que tinha 2 multiplicou por 4. E o que tinha 1 enterrou o talento que ele tinha, a orientação que ele recebeu do seu senhor. Ele enterrou e devolveu depois para o senhor do jeito que estava. E a orientação não era essa. Era para fazer, era para acontecer, era para prosperar com o que eles tinham nas mãos. Meu querido, às vezes nós buscamos querer fazer algo além além da nossa capacidade. Mas não, trabalhe com o que você tem nas mãos. Se você sabe pregar a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus. Se você sabe cantar, cante. Se você sabe ministrar, ministre. Se você sabe trabalhar na área financeira, trabalhe, lute. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas faça, trabalhe e use aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Lance as flechas. Irmãos, às vezes eu parando para meditar nessa palavra aqui com você, eu fico pensando, irmãos, quantas e quantas vezes nós deixamos de lançar as flechas que Deus nos orientou e que Deus pediu para que nós lançássemos. E por ele não ter lançado as flechas, o profeta falou para ele: porque você não lançou as flechas, agora você vai ferir os sírios somente 3 vezes. E você deveria ter lançado as flechas ao menos 5 ou 6 vezes. Então ele tinha mais para lançar e não lançou. E quando nós continuamos lendo aqui a história, você vai ver que os sírios depois derrotou Israel. Então, meu querido, a orientação de Deus para a sua vida neste momento ao qual você está lendo o vídeo é: busque nos momentos de desespero orientação das pessoas certas. Busque a orientação das pessoas certas. Ouve o conselho que Deus te deu. Ouve o conselho que Deus te deu. Ouve a orientação que Deus te deu. E quando Deus mandar você fazer, faça. Faça com aquilo que você tem nas mãos. Porque assim você será um homem próspero. Assim a sua família será uma família abençoada. O seu ministério será um ministério abençoado. Irmãos, trabalhe com aquilo que você tem nas mãos. E eu creio que em nome de Jesus os círios da sua vida cairão por terra. Eu sou João Ricardo Silva e essa foi mais uma Faith News, notícia de fé para o seu coração. Não se esqueça de se inscrever e de dar aquele like. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.